Após o Departamento de Estado americano expulsar o delegado Marcelo Ivo de Carvalho, que estava acomodido no consulado brasileiro em Miami, a Polícia Federal substitui o Marcelo para o cargo de adido em Miami, e a delegada Tatiana Alves Torres vai assumir, né? Foi anunciado pela Polícia Federal e ela deve estar seguindo para Miami nos próximos dias. O que se sabe até então é que o delegado Marcelo regressou ao Brasil. O que a gente pode analisar sobre essa situação? Eu não sei se vocês sabem, mas o delegado Marcelo Ivo de Carvalho já foi envolvido, tem reportagens sobre isso, numa situação que ele estava bebendo na área VIP do aeroporto de Guarulhos, pegou um carro apreendido, atropelou um motociclista e matou, né? Foi indiciado por homicídio culposo, mas foi absolvido por falta de provas. Aí cabe a gente analisar, porque a reportagem mostra o carro, ele fez o teste de bafômetro, acusou que ele ingeriu bebida alcoólica, e o delegado da Polícia Civil indiciou como homicídio culposo. Só que ele foi absolvido. Então a gente fica a pergunta: quem que foi o corrupto ou amiguinho que ajudou ele? Foi o promotor? Foi o delegado ou foi o juiz? Né? Porque não tem sentido. Você olha na reportagem mesmo, mostra o carro arrebentado, a moto do motociclista que ele matou toda destruída na rodovia. A polícia militar fez o teste, acusou no bafômetro, quer dizer, absolvido por falta de prova. Que mais prova precisava? Então, com certeza, foi um processo que não foi levado a sério. Talvez se o motociclista fosse de família com grana, não tinha dado esse desfecho, né? Mas pessoas simples no Brasil, né? O país da ilegalidade e da corrupção, é assim que o poder público funciona. Vamos lá. Falando da expulsão do delegado Marcelo. Por que ele foi expulso? Provavelmente, possivelmente, por envolvimento em 3 casos que deram mídia. O primeiro como é o nome dele? Bom, vou falar aqui, do Felipe Martins, assessor do ex-presidente Bolsonaro, né? O Felipe Martins está preso, foi inserido um documento que ele deu entrada nos Estados Unidos, uma informação falsa. Ele nunca viajou para os Estados Unidos nesse período na qual se falou, né? Mas no sistema da imigração constava que ele tinha entrado, tá? Essa é a primeira coisa, que há uma grande possibilidade dele estar envolvido, porque ele já estava trabalhando como adido nos Estados Unidos e ele já estava colaborando com o ICE, com o Serviço de Imigração. Então, a gente não sabe que tipo de acesso, até onde ele tinha acesso, e que ele, né, se ele poderia fazer isso ou não, mas o fato é que foi no período que ele estava em Miami e tudo isso aconteceu. O segundo, que ele monitorou, espionou a Flávia Magalhães. Flávia Magalhães também teve prisão decretada em 30 de 1 de 2023. Elon Musk até se envolveu, pagou advogado para defendê-la, e o delegado está envolvido em espioná-la em solo americano, até que se descobriu que ela é cidadã americana também, e isso já configura um crime, tá? E o último, terceiro e último, o caso do ex-deputado Alexandre Ramagem, né? Parece que ele foi a pessoa responsável em fazer a denúncia, dizendo que o Ramagem estava ilegal, e isso gerou uma confusão para os agentes que efetuaram a detenção, ou ele colocou essa informação no sistema, enfim. Envolvido em 3 situações bastante suspeitas, né, de ilegalidade, o Departamento de Estado expulsou,
né? E ele teve que sair correndo porque provavelmente iria sofrer uma situação maior se não o fizesse, né? Cometeu crime, então com certeza teria problema. A Polícia Federal nomeou então uma delegada para assumir o posto dele. Tatiana Alves Torres é o nome dela. Já foi superintendente da Polícia em Minas Gerais, da Polícia Federal de Minas Gerais, e ela vai assumir como adida em Miami. A Polícia Federal divulgou que ela vai assumir o mesmo posto do Marcelo em colaboração com o ICE. Aí a gente para fazer uma análise. Depois dessa situação que o Marcelo provocou, nessa cooperação entre polícias, aí, com essa lambança que ele fez nos Estados Unidos, dificilmente as autoridades americanas vão ter confiança numa outra pessoa assim, de cara. Porque a expulsão dele já é claro que ele fez besteira. Não é, vou expulsar porque eu não gosto dele. Não, cometeu ilegalidade. Por isso ele foi expulso, tá? Eu acho positivo que seja uma mulher, porque a mulher normal. Assim, é difícil falar, mas é a minha opinião, tá? Eu acho a mulher sempre mais honesta e a mulher mais diplomática. Ela sabe lidar com as coisas com menos ego, tá? Então, eu acredito mais na honestidade da mulher também. Então, veja bem, só que ela vai chegar lá, ela não vai encontrar o mesmo território que ele encontrou, de confiança, de parceria, de colaboração, não vai. Ela vai encontrar um pessoal resistente com a autoridade brasileira, que já não tem lá essas credibilidades, entendeu? Resistente, e ela vai ter que conquistar isso. Ou não, ou só ficar como adido lá no consulado de Miami e não ter nenhuma participação efetiva ou colaborativa com o ICE. Mas se ela quiser realmente participar, ela vai ter que conquistar essa confiança. Não vai ser assim, chegou lá, ó, você assume aqui, você tem o mesmo acesso. Não vai ser assim, tá? Talvez o ICE, ou até mesmo o Homeland Security, que é o órgão que comanda o ICE, talvez ele até decida, não tem mais essa... Não vamos fazer mais esse acesso que se tinha antes. Vamos deixar essa delegada brasileira com bastante limitação. Eu não quero uma outra pessoa aqui espionando gente que está em nosso território de forma legal. Pode ser que isso aconteça. Vamos ver. Na minha opinião, pelo histórico do delegado Marcelo em São Paulo, um homicídio culposo, claramente deveria ter sido condenado, mas foi absolvido, né, por falta de prova, né, falta de prova. E colocar uma pessoa dessa para estar nos Estados Unidos, tem que descobrir qual é a relação dele aí dentro da estrutura do governo, para ganhar um presente dele, sabe? No meio diplomático mesmo, tanto que os embaixadores, entendeu, ralam até chegar a pegar um consulado em Miami, Nova York, ou até mesmo a embaixada em Washington. Os caras vão para os piores países que tem no planeta no início. Um cara desse já sai do Brasil tendo feito uma bobagem lá, né, cometido um crime, e vai ganhar Miami. Aí tem costa quente, muito quente. Vamos ver o que ele vai assumir no Brasil, né? A gente fica de olho, vamos ver o que ele vai assumir. Ou ele vai ficar quietinho por enquanto para baixar a poeira, não dar mais mídia. E vamos torcer para Tatiana não seguir o caminho dele, né? Normalmente os projetos de Estado, isso é muito bem entendido nos Estados Unidos, eles acontecem independente do termômetro político, tá? Enquanto que o governo está em discussões de ego e de poder, quem manda mais ou quem fala mais alto, existe um monte de funcionário público trabalhando muito para se manter os projetos de Estado, que é cooperação, que é parceria,
Eu espero eu torço que ela siga esse caminho, reconquiste a confiança e faça um trabalho que venha a trazer à Polícia Federal credibilidade novamente, né? A gente torce pelo Brasil, mas existe uma diferença muito grande entre nação brasileira e governo brasileiro. São duas coisas muito diferentes. Quando você fala no brasileiro, quando você fala no povo brasileiro, é um povo sofrido, é um povo enganado o tempo inteiro pelo poder público, tanto que quando migra, quando vai para outro país, cresce, e cresce muito e nunca mais quer voltar, tá? Então, assim, o problema do Brasil é que se criou uma estrutura no poder público muito corrupta. E isso parece que não, sabe, não muda e o brasileiro pagando a conta disso tudo e o brasileiro sofrendo as consequências disso. Eu vou dizer uma coisa para vocês, o melhor diplomata, o melhor embaixador que o Brasil tem lá fora é o próprio brasileiro. Que todo brasileiro que se destaca ou contribui ou colabora nos países envolvidos, ele faz uma imagem positiva do Brasil. Não é ninguém do poder público, não. É o brasileiro que sai daqui com a mala, sai do Brasil com a mala, chega lá e mostra o seu talento, mostra o seu trabalho, mostra a dedicação, mostra o seu esforço e é o verdadeiro embaixador do Brasil, da nação brasileira, não do governo brasileiro, né? E isso é terrível, porque enquanto que o imigrante, o brasileiro imigrante, né, faz uma imagem muito boa do Brasil, o poder público faz essas lambanças o tempo inteiro, sabe? E isso é ruim porque o próprio aí cria a imagem que o brasileiro é assim. Cria a imagem que o brasileiro é assim. Você vê ainda bem que não sai muito em notícia nisso, porque se saísse, pô, ficava toda vez que um policial fosse parar um brasileiro já ia criar exatamente essa imagem, tá? Então vamos torcer que o Brasil com o tempo volte não, porque nunca teve, o governo brasileiro nunca teve uma imagem boa, né? Lá fora. Essa imagem é um equilíbrio, né? Enquanto que o governo faz uma imagem ruim lá fora, o brasileiro imigrante sempre fazendo uma imagem boa de trabalhador, de dedicado, de gente que cumpre aquilo que combina, e isso é muito bom, né? Acredito, inclusive, que o Brasil tem a chance de mudar daqui a uns anos com esses filhos desses brasileiros, né? Se decidirem voltar para o Brasil com a experiência de países desenvolvidos, possa trazer para o Brasil uma grande colaboração, porque se depender do que nós temos hoje no poder público, você vê a corrupção em todo lugar, não tem saída. E finalizando, torcer que a delegada Tatiana, né, Alves Torres, não vá no mesmo caminho do, do delegado Marcelo Ivo de Carvalho, né, que já tem um histórico bem ruim no Brasil, né, que ela faça um trabalho decente, faça um trabalho honesto e que possa reconquistar essa confiança, né? Nós precisamos ter mais colaboração e confiança entre as nações, né? Porque essa papo de reciprocidade, isso é uma grande bobagem, né? Se você tiver um agente do FBI, Serviço Secreto, de qualquer outra agência federal aqui no Brasil, eu sempre confundo, porque eu moro nos Estados Unidos, aí eu estou no Brasil, eu confundo como eu falo aqui ou lá. Mas enfim, você pode ter certeza que os agentes que estão aqui no Brasil, eles fazem o que tem que fazer. Eles não entram nessa sabe, de descumprir lei e acordos. Isso é muito sistemático no sistema americano. O brasileiro tem essa mania do jeitinho. E em órgão público, como não dá nada, né? Como você vê no caso do Marcelo, absolvido de um homicídio culposo por falta de prova. O que mais tinha era prova, né? E foi absolvido. Então essa é a cara do poder público brasileiro, né? Condena a gente inocente, mas favorece os parceiros do serviço público, né? Ou favorece os parceiros do crime organizado.
vamos lá, vamos torcer por ela e torcer pelo Brasil, né? Torcer pela nação brasileira, né? Porque governo, quando é ruim, a gente tem que mudar, e a mudança tem que ser no voto e tem que acreditar. A gente, não dá mais para fazer pela nossa geração, mas vamos fazer pelas gerações futuras, acreditar que a gente tem que mudar isso. E começa nos municípios, né? Votando certo para os vereadores. Tá bom? Até a próxima, a gente vai acompanhando o caso. Tchau.